Eu quero revelar para cada pessoa que está aqui essa noite, presta atenção, que você é poderoso, que você é poderoso. Diga para a pessoa que está perto de você: você é poderoso. E eu quero revelar que nas suas mãos estão o poder. Então já aquece aí as suas mãos aí, né? A minha avó, quando ela fazia assim com as mãos, ela falava: vai vir dinheiro, né? Ela falava, aí ela aquecia as mãos. Então agora que você esquentou as mãos aí, tem gente que não esquentou, tem gente que não tem poder na mão, tá? Agora você pode colocar aí, porque você tem o poder sobrenatural, estão nas suas mãos, está nas nossas mãos. O poder da fé e o poder da generosidade. Esse poder está sobre as nossas vidas. Esse poder chama a atenção de Jesus. E eu quero falar hoje sobre esse tema, o poder sobrenatural. Não é natural, você não tem ele por natureza de nascência humana. Mas nós temos esse poder quando nós nascemos em Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, então nós passamos a ter esse poder nas nossas mãos. O poder da fé e o poder da generosidade. E esses dois textos que nós vamos falar, tanto em Lucas quanto em Marcos, eles têm nos 4 evangelhos falando sobre esse texto. Mas esses textos são fantásticos porque eles chamam a atenção de Jesus. E é o que faz a diferença na vida das pessoas que estão ali, é esse poder. Nós, desde criança, a gente aprende a razão, a gente aprende a viver por aquilo que a gente vê, a gente aprende a pensar ou agir de acordo com aquilo que nós estamos vendo. Se você olhar para a pessoa que está perto de você agora, ou para qualquer pessoa aqui, o que você está vendo não é o essencial. O que você está enxergando nas pessoas que você está olhando não contam a história dela. Não contam aquilo que ela realmente está sentindo. Talvez tenha alguém perto de você e você olha e você fala: nossa, essa pessoa está alegre hoje. Talvez ela não esteja tão alegre assim. Talvez você fale assim: eu gostaria de ser essa pessoa, porque essa pessoa tem aquilo que eu quero. Na verdade, a outra pessoa está querendo aquilo que você tem. Porque nós acostumamos a olhar o visível, somente o que é visível. E o que é invisível às vezes fica encoberto e a gente não vê. Tem uma frase de um autor que diz o seguinte: o essencial é invisível aos olhos. Quem sabe quem é esse ator aí? Que livro que ele escreveu? O pessoal que estava em Boa Vista ontem sabe. É o autor e escritor francês, um aviador. Ele escreveu um dos seus livros, né, que mais teve repercussão no mundo da literatura, foi O Pequeno Príncipe. E a história do Pequeno Príncipe é um homem que faz um desenho de uma cobra engolindo um elefante. Ele desenha uma cobra engolindo um elefante e aí ele mostra para os adultos. E pergunta para os adultos: o que é isso? E a maioria dos adultos diz: isso é um chapéu. Então ele fica frustrado, não porque ele é um mau desenhista, mas porque os adultos não conseguem ter uma imaginação além daquilo que estão vendo. O que ele queria que eles vissem era uma cobra engolindo um elefante, que tinha engolido um elefante. Ou seja, nós somos assim. Ao longo dos anos nós vamos crescendo e a gente vai perdendo a fé. A gente vai perdendo a noção daquilo que é essencial e a gente acaba correndo atrás somente daquilo que nós estamos vendo.
Nós começamos a viver de acordo com aquilo que nós estamos vendo. E muitos nos direcionam a viver de acordo com aquilo que eles estão vendo. Mas Deus fala para a gente ter uma vida diante daquilo que nós não enxergamos. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus, Ele está nos mostrando que existe um mundo, algo para a gente ir, que é maior do que aquilo que a gente está enxergando. Se você olhar para qualquer pessoa aqui, o valor que nós devemos dar a ela é por aquilo que nós não vemos dela. E isso é muito difícil. É por isso que muitas vezes a gente age com ingratidão. Porque nós acabamos, não, esse fez algo por mim, esse eu gostei. Eu gosto do jeito que o Samuel se veste. Eu gosto. Então, Samuel, você tem o meu respeito. E aí nós estamos fazendo o quê? Agindo de acordo com aquilo que eu vejo. Mas a vida de Samuel ou de qualquer outro aqui é muito mais daquilo que se veste. É muito mais daquilo que apenas a gente conversa, os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Eu não sei, talvez, a luta que você teve para estar aqui hoje. Tudo aquilo que você enfrentou para estar sentado aqui. Mas Deus sabe. E eu sempre falo para Deus: Deus, não deixa eu ir lá na igreja e falar nada que venha de mim. Porque tudo aquilo que vem de mim é aquilo que eu vejo. Mas eu quero que Deus fale através da minha vida, através daquilo que Ele quer. Porque aquilo que Ele quer não é visível, mas é melhor. Efésios 6, 11 e 12 diz assim: vistam toda a armadura de Deus para vocês ficarem firmes contra as ciladas do inimigo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Nós vivemos dentro de dimensão. Quando você vive por aquilo que você enxerga, você está vivendo sobre uma dimensão natural. Quando você decide viver por aquilo que você não vê, você passa a viver uma dimensão sobrenatural. E qual que é o grande problema? Que nós alimentamos tanto a nossa natureza, a nossa carne, que muitas coisas que nós vemos que são espirituais, nós olhamos como naturais. A Bíblia de Deus fala que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que Deus saiba. E a gente acaba então vivendo acostumado a agir pelo que a gente vê. João 10:10, que é um texto áureo da Bíblia, tem falando das duas dimensões, a dimensão de viver para Deus e a dimensão de viver caindo em armadilha. João 10:10 diz assim, primeira parte do versículo: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele vem. 1 Pedro 5:8 diz que o inimigo está ao nosso derredor, bramando, querendo nos destruir. Então há uma dimensão espiritual de luta, há uma dimensão espiritual de ataque. E todas as vezes que você convidar alguém para vir na igreja, você vai ver que, se for para haver uma libertação na vida dela, se for para ela entender de Jesus, você vai ver que vai haver um ataque, uma retaliação do inimigo. Ele vai estar ao derredor querendo que ela não venha, que ela não escute, ou que algo aconteça para que ela feche o coração. E nós temos que estar atentos. A outra parte da dimensão desse mesmo versículo diz que eu vim, Jesus está falando, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plena. Eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Ou seja, o que Jesus quer que você visualize hoje, Ele quer te levar a viver essa vida plena. Como?
através da visão espiritual, enxergar que você pode viver o céu na terra. Tem gente que pensa assim: na terra tereis aflições, no mundo tereis aflições, então nessa terra vai só ter aflição. Mas você tem que terminar o versículo: mas não temas, eu venci o mundo. Então nós vamos ter aflições, mas nós não precisamos temer, porque Jesus, Ele venceu o mundo através da morte. Ou seja, nós podemos viver o céu na terra, mesmo que aqui o mundo jaz no maligno. Pai nosso que estás nos céus, a oração modelo que Jesus deixou na palavra. Quem conhece? Levanta a mão. Tem um monte de gente aí que conhece. Tem uma parte que diz: venha a nós o teu. Então eu quero te dizer que você pode viver o reino de Deus. Você ora e você nem sabe. Você fala isso está na oração. Jesus falou: quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E quando a vontade de Deus prevalece na nossa vida, a fé e a generosidade, você vive o reino de Deus e você passa a viver o sobrenatural. E você tem poder na mão, é só você abrir. E se você... Coloca no primeiro slide lá. Se você olhar na sua mão agora, talvez você não veja, mas tem esse poder nas suas mãos. Essa visão aí que você está olhando é um olhar espiritual. Eu não estou viajando na maionese, não. Estava assistindo muito o Marvel. Está assistindo muito filme da Marvel. Não, meu irmão, eu quero que você mentalize, entenda que há poder nas suas mãos. E esse poder chama a atenção de Jesus. Vamos falar primeiro da fé. Presta atenção aí. Pode passar. Olha esse primeiro texto. O poder que chamou a atenção de Jesus. A fé. Pode passar o versículo. Diz assim: ao ouvir isso, admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Quem disse isso? Jesus se admirou com aquele poder de um homem. E nós vamos ver esse texto aqui por completo, está em Lucas 7, de 1 a 10. Esse poder na vida desse homem chamou a atenção de Jesus. Isso não foi gerado porque Jesus fez algo na vida dele. Isso foi gerado porque ele tinha entendimento. A fé não é gerada porque Jesus faz algo. A fé é gerada porque você entende. O entendimento leva você a atitudes de fé. E aí você passa então a viver esse sobrenatural. E aí sim você pode abrir sua mão e dizer: eu tenho fé. Vamos aprender um pouco com esse homem, o centurião. Capítulo 7, o versículo de 6 a 7 diz assim: o centurião disse para Jesus: Jesus, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Jesus estava passando por Cafarnaum e ali tinha um centurião e o servo dele estava doente, quase morrendo. Então esse centurião chegou para Jesus e disse que ele tinha ouvido falar de Jesus e enviou alguns líderes pedindo que fosse curar o seu servo. Chegando-se Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou os amigos dizer a Jesus. O centurião mandou dizer para Jesus: não te incomodes, pois não mereço receber debaixo do meu teto, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. A primeira atitude que faz você viver o poder sobrenatural da fé, pode passar, é reconhecer Jesus Cristo na sua vida. Reconhecer quem Ele é. Reconhecer e temer Jesus.
Quando nós entendemos isso, as nossas atitudes mudam. A gente não está mais na terra brincando de ser cristão. A gente está aqui entendendo quem é Jesus. E tudo aquilo que Ele fez por nós é reconhecer que Jesus é o provedor da sua casa, é o provedor da sua vida. Você não vai reconhecer Jesus enxergando isso muitas vezes. Porque fé é a certeza daquilo, Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que nós vamos receber, mas nós não vemos. A fé é a base do nosso relacionamento com Deus. Se você abrir a galeria da fé, Hebreus 11, você vai ler: pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé José, pela fé Abel, pela fé Noé. Todos esses foram homens, pela fé Davi. Todos esses foram homens que conquistaram algo incrível na sua geração, na sua vida, porque viveram o poder sobrenatural da fé. Mas a fé é reconhecer Jesus na sua vida, entender o poder de Jesus e não duvidar mais. Segundo, a fé é acreditar na palavra de Jesus. Eu fico triste quando eu vou numa loja ou numa casa. Nas casas ultimamente eu não tenho visto mais, confesso que faz tempo que eu não vejo, mas quando eu vou numa loja e está uma Bíblia aberta assim, e aquelas páginas que estão abertas ali já está encardida de tanta poeira. Você virar outra assim, está branquinha, ou seja, ela já está ali parada há muito tempo. Um dia eu estava lá no Paraguai, entrei numa loja no Paraguai e vi uma bibliona aberta. E aí eu peguei e comecei a ler aquela Bíblia. Estava já encardida, eu comecei a virar as páginas, a ler. E aí a atendente da loja veio para mim e falou: não mexe. Pendrive? Não. Ela disse: não mexa, não pode. Eu falei: come on, please. Ela já achou que eu era americano, então ela já achou que eu tinha dinheiro, então ela já veio. Aí eu falei: não, sabe o que eu quero te falar? Tem uma palavra de Deus aqui para você, por isso que eu estou mexendo. E Deus quer chamar a tua atenção. Eu vou colocar no versículo que Deus tem para você. Posso? E aí você vai ler, e é Deus que está mandando. Você vai desobedecer a Deus? Põe. Quero ver. Aí ela ficou curiosa. Aí eu coloquei para ela um texto de Isaías 55, 8 e 9, que é o texto que eu amo. E falei isso para ela, e eu já vi os olhos dela correndo lágrima. Era umas lágrimas paraguaias, mas não era falsa. E a palavra de Deus tocou a vida dela. A palavra de Deus tem o poder, e nós temos que crer nesse poder. O poder da palavra de Deus é aquilo que você crê. Então você precisa entender e acreditar, e colocar, e parar de não fazer meditação, parar de não abrir sua Bíblia durante a semana, parar de não falar a palavra de Deus para as pessoas que estão à sua volta. A gente quer falar muito para os outros coisas que a gente acha que é certo, mas a gente esquece que Deus não te deu essa missão de você falar aquilo que você acha. Deus nos deu uma missão de falar a palavra dele, a palavra que tem todo o poder. 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua como eficácia aos que creem. Você quer viver o poder sobrenatural da fé? Você tem que ir para a palavra, você tem que ler a palavra. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem em você entender que ao abrir a palavra de Deus, você vai ser abençoado.
e vai fazer com que você viva esse poder sobrenatural. E aí sim você vai poder usar esse poder. Então, quando você tiver a oportunidade, acredite na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, busque a palavra de Deus para a sua vida. Pare de buscar resposta em tantas coisas. Às vezes as pessoas elas chegam desesperadas, não, mas é porque eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Eu falei, Deus pode te dar essa resposta. Então qual é? Eu falei, não sei, conversa com Ele. Conversa com Deus. Ele vai te dar a palavra. Como que eu faço? Mas Deus não me fala. Eu falei, você lê a Bíblia? Não, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Tem gente que acha que vai orar e o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo vai falar, mas se você estiver lendo a palavra de Deus. Então você quer o poder sobrenatural da fé? Não esqueça disso. Depois esse homem disse para Jesus, em Lucas 7, capítulo 7, versículo 8: assim como eu sou um homem sujeito à autoridade, com um soldado sob meu comando, digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Então esse homem reconheceu a autoridade de Jesus. Se você quer viver o poder sobrenatural de Deus, você precisa reconhecer a autoridade dele sobre a sua vida. Antes de Deus ser o Senhor da sua vida, Ele vai ser, ou o Salvador, aliás, Ele vai ser o Senhor. Tem muita gente que quer que Deus seja o Senhor, mas enquanto Ele não, o Salvador, mas enquanto Ele não for o Senhor, Ele não vai ser o teu Salvador. Deus pode restaurar a sua vida, pode direcionar os seus passos. E eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de você vir sistematicamente na igreja. Eu não estou falando de você criar uma rotina de ler a Bíblia. Eu não estou falando de você criar uma cultura de toda vez que você vai almoçar, você fazer uma oração, ou rezar, ou qualquer coisa. Não estou falando disso. Eu estou falando de você falar para Deus, Deus, aqui está a minha vida, e você agora é o Senhor. Você já viu alguém que pede para você conselho, mas faz aquilo que dá na telha? Já viu? Como que eu faço isso aqui? Né? Para onde que eu vou, hein? Para onde que eu vou? É para mim ir para cá? Não é assim que funciona a vida com Jesus. Para que Jesus seja o Senhor da sua vida, você tem que falar, Deus, a partir de agora eu não quero mais direcionar minha vida. Qual é a tua vontade? Deus vai usar seus pais. Ah, não, mas aí não. Quem é a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida? Seus pais. Deus vai usar seus líderes. Deus vai usar as pessoas que estão buscando e se enchendo de Deus para direcionar a sua vida. Agora, eu não preciso ouvir ninguém. Eu sei o que é melhor para mim e ponto final. É muito fácil a gente criar essa casca no nosso coração. Eu digo para vocês, não pense que para mim isso também é simples. Para mim também é difícil, porque muitas vezes entra a minha vontade, muitas vezes entra aquilo que eu quero, e Deus fala, não é assim. Deus usa pessoas, Deus usa muita gente para falar, não é assim que é a minha vontade, essa é a tua, mas não é a minha. E aí eu tenho que falar, não, eu sou o líder aqui, eu que sou o pastor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Se está faltando alguma coisa, é porque Ele ainda não é completamente o Senhor da sua vida. Nós fizemos 2 meditações nas últimas 2 semanas. Nós fizemos a meditação de tentação e de provação. Tentação é tudo aquilo que é gerado através dos meus próprios maus desejos. E quando eu caio em tentação, eu caio porque eu estou fraco no espírito e estou forte na carne. Porque a Bíblia diz que não há tentação maior do que eu possa suportar, mesmo que ela venha. Então, nós precisamos entender isso. Só que a provação é algo que não tem explicação. Não faz parte daquilo que eu quero e nem daquilo que eu tô deixando a minha carne ser levada, mas é daquilo que Deus quer fazer na minha vida.
é aceitar a vontade de Deus. E para aceitar a vontade de Deus, Ele é autoridade, Ele precisa ser autoridade na minha vida. O nosso problema é que nós somos acostumados a querer Jesus na nossa vida, Jesus na nossa casa, mas dizer para Ele aquilo que Ele tem que fazer. E não é nós que dizemos o que Jesus faz, é Jesus que fala aquilo que nós devemos fazer. E isso é reconhecer a autoridade de Jesus. Os nossos maiores problemas, as nossas maiores transgressões da palavra de Deus é fazer a nossa vontade. É ser egoísta a ponto de não querer sofrer nunca. Não, eu não quero sofrer. Isso não é para mim. Esse sofrimento. Se você está passando, algo Deus tem de propósito na sua vida. E o propósito não está apenas ali naquele problema. E Deus vai mostrar. E você precisa perseverar. Perseverar na provação. Tem um milagre que Jesus fez nos 4 evangelhos da mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia fala que lá em Marcos capítulo 5 diz que Jesus estava no meio da multidão e disse: alguém tocou no meu manto. E era essa mulher. E aí os discípulos perguntaram para Jesus: você está no meio de uma multidão, como que você está dizendo que alguém tocou no teu manto? É claro que alguém tocou no teu manto. Jesus falou: não é isso que eu estou falando. Alguém tocou no meu manto. Porque a forma com que aquela mulher colocou, e ela pensou, a Bíblia diz em Marcos capítulo 5, 27 e 28, ela pensou assim: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Ela estava dando autoridade para Jesus. Não, Jesus, você pode. Se eu tocar no teu manto, você vai me curar. Talvez você cantou essa canção, Jesus, Jesus, mas você não entende a autoridade, o poder que tem esse nome sobre a sua vida. Talvez você cantou com apenas mais uma frase, mas eu quero te dizer que o nome de Jesus tem o poder para restaurar, para curar, para transformar as nossas vidas, se nós acreditamos essa autoridade no nome de Jesus. A questão não é Jesus tocar em nós, não é a parte que Jesus pode fazer para a nossa vida, mas é aquilo que eu estou disposto a confiar no Senhor. Hebreus 11:6 diz que sem fé, 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você precisa crer. Você precisa vir à igreja, mas vir com o coração aberto para que falar assim: Jesus, toda autoridade no teu nome, eu estou aqui, eu sou fraco, eu reconheço o Senhor Jesus na minha vida, o Senhor tem toda a autoridade sobre a minha vida, e a partir de agora, tudo aquilo que o teu Espírito Santo me falar, eu vou fazer. Mas não adianta você continuar caminhando na direção que você está indo, que é a direção da ação, conforme a sua vontade. A Bíblia fala: todos aqueles que quiserem ganhar a vida vão perder, mas aqueles que perderem a vida por minha causa, esses acharão, esses ganharão. E Jesus então diz para o centurião, no versículo 9 e 10, que o teu servo seja curado. E essa fé de Jesus, essa fé do centurião chamou a atenção de Jesus. Eu quero te perguntar: o que no teu coração hoje está chamando a atenção de Jesus? O que você acha? Existe algo no teu coração hoje que chama a atenção de Jesus? Se existe algo, ele vai olhar do céu e vai falar: alguém, aquela pessoa lá, ela tem fé. E você vai viver sobre esse poder sobrenatural e vai alcançar a vontade de Deus.
E nós chegamos numa outra dimensão de viver o poder sobrenatural de Deus, e eu quero que você abra o seu coração também para isso. É da generosidade, que é a atitude da fé. Jesus, pode passar, esse poder chamou a atenção de Jesus. A Bíblia diz aqui que em Marcos 12:43, chamando seus discípulos, Jesus declarou. Na primeira situação, Jesus estava lá e Jesus falou para, eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus chamou todo mundo e disse: espera aí, tem algo importante para ensinar aqui. E Jesus disse: nem em todo Israel encontrei um homem de tamanha fé. E agora Jesus faz isso de novo com os discípulos. Ele chama os discípulos e declara: afirmo-lhes que aquela viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Jesus foi chamado a atenção novamente. E aí você pode agora gerar na tua outra mão aí o poder da generosidade para você viver o poder sobrenatural. Para você viver algo diferente, para você chamar a atenção de Jesus. Primeiro foi a fé, depois a generosidade de uma pobre viúva. O que chamou a atenção de Jesus nessa mulher? Vamos ver. Primeiro, Marcos 12:41 diz que muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então a primeira coisa que gerou o poder aqui na vida, o poder na vida dessa mulher, dessa pobre mulher, não foi a quantidade, e não é a quantidade. Pode passar, Samuel. Não é a quantidade que eu dou na igreja, ou se as pessoas sabem que eu dou. Não é, não, eu vou dar um monte de dinheiro agora, então, aí pronto, está tudo tranquilo. Não é isso. O que vale para Deus é a intenção do coração. É como está o seu coração. O que chamou a atenção de Jesus não foi a grandes quantias, porque Jesus chamou os discípulos e disse: vocês estão vendo aqueles ricos? Eles estão dando grandes quantias. Mas eu pergunto, por que não chamou a atenção de Jesus? Porque Jesus conseguia enxergar o coração. Jesus conseguia ver o que estava no coração daqueles homens. E de repente, nós acabamos vivendo dessa forma. Tem uma frase aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. Dinheiro, eu sei se você já ouviu essa frase, dinheiro na mão é vendaval. Quem já ouviu essa frase? Poucos ouviram, poucos. Mas se você não ouviu, tem essa frase popular aí: dinheiro na mão é vendaval. Mas eu quero dizer para você, dinheiro na mão não é vendaval. Dinheiro na mão é camaleão e revela como está o nosso coração. Quando uma pessoa fala, não sei se você já ouviu, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E eu quero dizer para você mais ainda, quer conhecer mais? Dê dinheiro. O mundo já percebeu isso. Séries do Netflix mostrando o que as pessoas são capazes de fazer por causa do dinheiro. Retratando a realidade de como nós somos quando nós temos dinheiro. E Deus não está preocupado com quanto nós temos. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele está preocupado com a intenção do nosso coração. Toda vez que você ouvir um momento de oferta, agradecimento, falando de dinheiro na igreja, se você pesar o teu coração, esses pastores querem ficar ricos, essas igrejas querem ficar ricos, é porque você está aprendendo errado, e porque você teve talvez um mau exemplo. Mas nós temos que aprender da forma correta. Deus não está preocupado com os valores, Deus está preocupado com o nosso coração. Eu já disse para Deus: Deus, eu não estou fazendo a tua obra por dinheiro. Nós não estamos começando uma igreja em outro lugar porque a gente quer mais dinheiro, não. Porque é só pela misericórdia de Deus, meus irmãos. Quando a gente fala de dinheiro, às vezes as pessoas fecham o coração.
Mas eu quero te dizer que Deus vai usar os recursos e Ele está vendo a intenção do nosso coração. Não adianta dar muito dinheiro, mas está com o coração longe do Senhor. Tem uma história na Bíblia que talvez seja a primeira história de oferta. Eu não sei se Adão e Eva chegaram a ofertar para Deus alguma coisa, mas lá em Gênesis capítulo 4, a primeira oferta que Abel foi fazer e Caim foi fazer. Abel ofereceu todos os frutos das suas plantações, e Caim ofereceu os seus... Ele era agricultor. Abel ofereceu a sua caça. E a Bíblia diz em Gênesis 4, 4 e 5, diz que Abel trouxe as partes gordas da primeira cria do rebanho, e o Senhor aceitou com agrado, mas não aceitou a oferta de Caim. Por isso Caim se enfureceu. Qual é a diferença de Abel e Caim? Qual foi a diferença da oferta dos dois? Porque Abel queria agradar a Deus. Abel estava ali entendendo que Deus era poderoso para fazer muito mais na vida dele, então ele ofereceu com amor. O coração dele exalava isso. Mas Caim tinha um interesse muito grande naquilo que ele poderia ter, o poder que ele teria, que se ele desse também. E ele fez uma barganha com Deus: eu vou dar isso aqui, o que está me sobrando, e vamos ver o que o Senhor vai fazer. E a Bíblia fala que Deus não aceitou. Eu já fui desafiado algumas vezes, da pessoa dizer: mas você aceita. Eu disse: sim, eu aceito, eu não sou Deus, eu não sei a intenção do coração. Mas se Deus conhece teu coração, é isso que Ele está preocupado. A oferta não é o que nós damos com as nossas mãos, é o que nós entregamos com a nossa vida. Você precisa entender isso. 2 Coríntios, aqui o versículo que a Rose leu: cada um de conforme determina no seu coração. Não com obrigação, não por pesar, não porque eu vou falar agora aqui, se não der vocês vão morrer, a praga vai devorar a sua casa, não sei o que, não tem nada a ver com isso. E eu não posso ser hipócrita e dizer que a igreja também não precisa de recurso, porque a gente não vive de vento, e nem do sol, e nem de chuva. A chuva às vezes traz até umas goteiras que tem que arrumar, e tem que gastar dinheiro. Então, meu irmão, cuidado com o coração. Você quer viver um plano de poder sobrenatural, uma dimensão diferente? Cuidado, a Bíblia fala que a raiz de todos os problemas é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso não significa que você não vai cuidar, que você não vai administrar, que você não vai ter zelo por aquilo que você tem. Não tem nada a ver com isso. Mas você tem que parar de só fazer as coisas para Deus, porque vai ter algo em troca. Ou não entender que não é a quantidade que você dá. Então não adianta: não, esse mês eu dei menos do que 10%, então Deus vai me castigar. Meu irmão, olha, é a intenção do teu coração. Por isso que eu digo, a quantidade que você oferta não tem a ver com a quantidade que você tem de dinheiro, tem a ver com a quantidade que você tem de fé. Marcos 12:42 diz que ela era uma viúva e chegou-se à frente. E a segunda forma aqui da gente viver o plano sobrenatural da generosidade é parar de dar desculpa. Quem conhece Benjamin Franklin? Quem sabe quem foi Benjamin Franklin? Tem uma frase dele que diz o seguinte: pessoas que são boas em arranjar desculpas não são boas em mais nada. E essa frase, ela falou meu coração, porque lá em casa eu dou um monte de desculpa. Não, mas não dá para fazer isso porque isso, e na verdade é desculpa, preguiça. E aí Deus falou: se você dá desculpa, você não é bom em mais nada. Então pare de dar desculpa e faça aquilo que você tem que fazer. Essa mulher tinha todas as
coisas possíveis e imagináveis para não tomar essa decisão. Ela era mulher, ela era pobre e ela era viúva. Mas ela não deu desculpa. E ela confiava no poder de Deus. E ela, em Mateus 7 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas a vocês, aqueles que lhe pedirem. E eu quero compartilhar mais uma frase de Deus para a sua vida. Pode passar. A generosidade é terreno fértil para o crescimento das sementes proféticas. A generosidade é um solo fértil onde a vontade de Deus vai ser gerada no teu coração. Quando nós entendemos isso e temos liberdade para falar disso, nós entendemos que Deus vai gerar bênçãos na nossa vida. Uma pessoa disse assim para mim, aliás, não disse para mim, disse para uma outra pessoa, e essa pessoa falou para mim. Ela disse: eu não sei se você percebeu, mas todo domingo agora a igreja está falando sobre dízimo e oferta, né? Eu acho demais isso. Então a pessoa já não falou para mim porque ela sabia que aquilo ali não era de Deus para a minha vida, porque se fosse de Deus ela vinha falar para mim. Mas ela falou para uma outra pessoa, tentando desanimar aquela pessoa, para aquela pessoa pensar: realmente, né? O pastor está atrás da touro dele. É isso que ele quer. E eu continuo atrás da touro. Mas quem vai me dar é Deus. Porque Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Ah, mas você é materialista, você quer uma touro, ah, você não quer? Você acha que dinheiro não traz nada de bom? Dê o seu para mim, seja feliz. Mas nós temos que entender que quando nós temos liberdade para falar de dinheiro, nós temos liberdade de falar, e eu quase não falo aqui na igreja, mas quando eu falo, porque Deus pediu para mim falar. Então a generosidade é um terreno fértil. Talvez você não esteja nada fértil, porque você é aquele que come a semente. Se você comer a semente, nada vai germinar. Você vai se satisfazer, mas não vai frutificar nada. Então, para de dar desculpa. Não, eu já dei uma vez, pegaram meu dinheiro e compraram isso, uma fazenda, né? Eu lembro a primeira semana que eu estava em Capitão, e a primeira semana, não, os primeiros meses, a Isabel estava grávida, nós estávamos no posto de saúde. Eu não conhecia muita gente. E daí comecei a conversar com uma mulher muito querida. E aí ela falou, eu conversando com ela, de repente ela perguntou: o que você faz? Eu falei: eu sou pai de família. Não, o que você trabalha? Eu trabalho na igreja, sou pastor. Daí ela mudou o jeito de falar comigo. Aí eu percebi, eu falei para ela: por que você está falando diferente comigo? Ah, eu tenho raiva de pastor. Vou abrir meu coração para você. Eu dei um terreno para uma igreja, para um pastor, e o pastor pegou aquele terreno e vendeu e foi embora daqui. Eu disse: mas esse pastor não era eu. Daí ela falou: ah, mas sabe como é que é? A gente acaba botando tudo no mesmo saco. Eu falei: pois é. Uma vez eu estava num posto de saúde, uma enfermeira, mas uma enfermeira muito das ruins, foi me dar uma injeção, eu não achava a veia, mas ela era muito ruim. Eu não vou deixar a senhora também achar minha veia aqui. Não, mas eu não sou aquela enfermeira. Eu falei: então tá bom. Então chegamos a um acordo. Nem todo mundo é todo mundo. Então, seja generoso. Tem um texto um versículo em Levítico, perdão. Depois você pode abrir na sua Bíblia, grava aí no seu HD, Levítico 6,13. Tem um versículo que diz: mantenha o fogo continuamente aceso no altar, ele não deve ser apagado. O pecado de outros que usaram de forma indevida o dinheiro não pode apagar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus fez. E o fogo continua por ficar aceso. E por último, e pode ficar tranquilo que eu não vou passar a caixinha de oferta, o coador de café. Agora era a hora, né?
Não é a quantidade que vai fazer com que você viva o sobrenatural da generosidade. É a dependência total em Deus. Marcos 12:42 diz que aquela senhora pobre, viúva, colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Ela não deu o que ela tinha sobrando, ela deu tudo o que ela tinha. Isso demonstra que para a gente viver, a gente tem que depender totalmente de Deus. Você tem que colocar a sua vida diante de Deus e dizer: Deus, você é o meu dono, eu dependo do Senhor. A gente fala para todo mundo de boca cheia: quando a gente morrer não vai levar nada, caixão não tem gaveta. A gente fala para todo mundo, mas a gente vive de forma diferente. E isso não chama a atenção de Deus. O pouco daquela viúva era muito, era tudo. E o muito daqueles homens era pouco, era sobra. Você quer viver sobre o plano sobrenatural? Você precisa confiar em Deus. Marcos 12:43-44, Jesus declarou que aquela viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Você quer viver para Jesus de verdade? Fale menos e vivamos mais. Vamos deixar a nossa vida dependendo de Deus. Não há expressão de amor maior do que a fé e a generosidade. Não há demonstração de confiança maior em Deus do que a fé e a generosidade. A fé em enxergar aquilo que você não está vendo fisicamente. E a generosidade de confiar a sua vida nas mãos de Deus. E eu quero convidar você para encerrar essa mensagem, abrir em Provérbios capítulo 3, já que a palavra de Deus, eu quero convidar você, Provérbios 3, de 8 a 10. Está aí no slide também, mas diz assim: a versão está diferente aqui do slide, então vamos ler no slide. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu quero que você saia desse culto hoje vivendo um plano sobrenatural da fé. Em Mateus capítulo 17, versículo 20 diz assim: a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Então eu quero te convidar a ficar de pé.
e a você crer nessa palavra, que a partir do momento que você crê e que você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode crer que Deus vai fazer na sua vida aquilo que você talvez julga ser impossível. Eu quero que você abra o seu coração. Eu não estou aqui para convencer você a dar dinheiro na igreja. Eu seria muito pequeno se eu estivesse aqui para isso, muito hipócrita. Mas eu estou aqui para alertar o teu coração de que você precisa abrir a sua mente para o que Deus quer fazer através da fé. O poder sobrenatural da fé está nas suas atitudes a partir de hoje. Quais serão elas? E a Bíblia fala em Mateus 17:20 que se você tiver fé, mesmo que ela seja pequena, você vai dizer para um monte, vai, e ele vai. E eu convidei a Rebeca para cantar junto com a gente essa música, porque quando eu vim para Capitão há 11 anos atrás, eu e a Isabel, nós tínhamos já perdido, não lembro se é 2 ou 3 filhos já, uns par de filhos. E quando nós viemos de Capitão, eu falei para Deus, Deus, eu estou entregando a minha vida, eu não sei o que vai ser lá, eu até estou meio com medo, mas eu sei que quando a gente entrega algo assim, tão poderoso para Deus, a gente pode pedir umas coisas poderosas. Eu falei para Deus, Deus, eu quero te pedir um filho, eu quero te pedir uma filha. E quando nós estávamos há um tempo em Capitão, a Isabel engravidou e eu estava com aquele medo que a Isabel perdesse. E aí Deus falou, você não precisa ter medo, porque você confiou a mim a decisão de crer que eu sou o teu Deus, eu sou o teu provedor. E a Rebeca já está aí, crescida, é um presente de Deus, assim como os filhos são para nós. E Deus falou no meu coração, convida ela. E ela está aqui para dar um testemunho do poder de Deus sobre as nossas vidas. Não há dinheiro que possa comprar, não há nada que possa fazer, que nós possamos fazer a não ser fé e generosidade. Ser generoso, olhar para as pessoas com generosidade. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra as potestades. Vamos sair da dimensão terrena, vamos sair dessa dimensão superficial de viver para Deus e vamos viver na dimensão da fé, a dimensão de que os olhos não podem ver, mas nós podemos viver e sentir que Deus faz. Deus faz. E se você crer, você vai poder dizer para o monte. Você já imaginou isso? Jesus está querendo chamar a tua atenção para dizer, não é aquilo que você está enxergando, é aquilo que eu estou enxergando. E você vai poder fazer. Talvez tenha área na sua vida que você não crê, não, isso eu já tentei, não, isso aí Deus não vai me dar. Talvez você está aqui hoje e pensa, eu só quero paz. Então pois saiba que Deus vai colocar paz no teu coração. E você não vai nem entender, fala, Deus, tudo continua a mesma coisa, mas eu tenho paz que excede todo entendimento, porque isso vem de Deus. E eu quero que você saia desse culto hoje vivendo essa dimensão. Talvez você vai sair lá fora e vão te chamar para a realidade. Ei, viva a realidade, né? Para de viver no mundo da lua. E você fala, eu não vivo no mundo da lua, eu vivo no reino dos céus. Eu vivo o reino dos céus na terra. E você vai poder viver essa fé. Então eu quero convidar você para cantar essa música, para que se você tiver fé, você vai poder dizer para os montes, vá para lá, e eles se moverão. E a partir de hoje na sua casa você vai ter voz profética. Não porque você é poderoso em si próprio, mas em Deus somos mais do que vencedores. Vamos cantar junto. E se você tiver fé, isso vai acontecer na sua vida. Diga mais alto.
os montes se moverão, eles se moverão, eles se moverão, eles se moverão. Se tiveres fé no Filho de Deus, os montes. Pegue na mão de quem está do seu lado aí. Se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, eles se moverão, eles se moverão. Creia nisso. Eles se moverão, eles se moverão. Os montes, eles se moverão. Diga mais alto. Os montes, eles se moverão. Se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, diga. Se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, eles se moverão, eles se moverão, eles se moverão, eles se moverão. Se tiveres fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai fazer na sua vida o sobrenatural. Deus vai agir na sua vida, eu creio nisso. E eu quero convidar você hoje que quer colocar a sua vida, um pedido para Deus, que quer colocar diante da fé sobrenatural em Deus, para chamar a atenção do coração de Deus. Você quer colocar esse pedido hoje, algo que talvez você julgue ser difícil ou até mesmo impossível, mas Deus conhece e Ele pode fazer na sua vida infinitamente mais. Eu quero te convidar agora, nós vamos cantar mais uma vez, e eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar por esse pedido, porque Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer na sua vida. E eu quero que você, como um passo de fé, saia do seu lugar e coloque esse pedido diante do Senhor, aqui na frente, diante dele. Vamos orar e vamos cantar mais uma vez. Se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, Se tiveres fé no Filho de Deus, os montes diga agora, eles se moverão, diga bem alto. se moverão, Creia no seu milagre. eles se moverão, eles se moverão, eles se moverão. Senhor, nós queremos chegar na Tua presença nessa noite. Nós queremos colocar, Deus, as nossas vidas diante do Senhor e reconhecer o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua grandeza sobre as nossas vidas.
Cada pessoa que está aqui na frente agora está dizendo que precisa de um milagre. E assim como aquele centurião disse, nós dizemos que o Senhor tem poder para fazer o teu milagre. Nós queremos glorificar o Senhor. Nós queremos ver os teus milagres nas nossas vidas. E o primeiro milagre é reconhecer a tua autoridade sobre as nossas vidas, reconhecer o teu poder, tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Chegar diante de ti com um coração sincero, transparente, dependendo do Senhor, que é poderoso para fazer. E eu peço agora, Pai, que o Senhor olhe para cada pessoa que está aqui colocando esse pedido, colocando esse milagre diante do Senhor, e que possa sair daqui confiando no que o Senhor vai fazer, no que o Senhor pode fazer. Não apenas um sentimento emocional, mas sim racional de quem o Senhor é. Poderoso, poderoso. O Senhor é poderoso, e nessa noite está aqui para tocar cada vida, para colocar, Deus, a esperança, para converter, Deus, essa esperança em milagre. Essa noite nós colocamos diante do Senhor esses pedidos, esses milagres, e queremos ver, queremos testificar, queremos glorificar pelos teus milagres nas nossas vidas. Por mais impossível que sejam, nós confiamos essa noite no Senhor. Nós entregamos as nossas vidas para o Senhor e pedimos: faz o teu milagre. Nós cantamos aqui: os montes se moverão, e nós pedimos que aconteça nas nossas vidas. Nós te pedimos essa noite, Pai, pelos teus milagres. Nós queremos te pedir que o Senhor possa mostrar para nós. Não deixa a gente esquecer dessa noite, não deixa a gente esquecer desse pedido. E a hora que o Senhor fizer, que a gente possa glorificar o teu nome cada dia mais, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Obrigado pelos milagres que o Senhor está fazendo agora, nesse momento, em cada coração, trazendo a tua transformação, trazendo a tua mudança em cada um de nós. Não deixa essa fé se apagar. Não deixa, Deus, esse desejo de te buscar mais e mais se apagar. Faz a tua obra nas nossas vidas. Faz a tua obra na vida de cada pessoa que está aqui essa noite. É o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Em nome do teu Filho Jesus. Você pode dizer amém? Deus te abençoe. Que o milagre de Deus esteja sobre a sua vida. Amém? E se tiver fé, você vai dizer para o monte, e eles se moverão. Vamos orar aqui para a gente encerrar. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por cada vida que esteve aqui. Leva, Deus, cada um na tua segurança, na tua paz, que os teus anjos estejam acompanhando cada um, e que essa semana seja uma semana abençoada, porque nós cremos, Deus, que contigo não há dia que não seja bom, não há dia que não seja perfeito, o dia que o Senhor nos fez. Que amanhã seja uma segunda-feira que muitos aqui vão ver a tua mão agindo sobre a vida deles, sobre a vida deles. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Leva cada um na tua segurança. Amém. Uma boa semana a todos, que Deus te abençoe.